o que eu destacaria como uma entrega importante para o município, à frente da parte da educação, foi nós lançarmos o programa Alfabetiza Chaves, que é um programa que está alinhado com a política nacional, que é o RENALFA, né, do Ministério da Educação, e também ao próprio Alfabetiza Pará, aqui da Secretaria de Estado de Educação. Só que a gente entende que o município de Chaves, assim como o arquipélago do Marajó, ele tem especificidades que precisam ser observadas, né? Principalmente, como eu falei, a questão da geografia alta dos rios. Tem momentos que o rio sobe, né? Existe a inundação de áreas. Em outros momentos, 6 últimos meses do ano, aí o rio seca, já são áreas com outra dinâmica. Você já vai de búfalo, já vai de moto, né, a cavalo. Então, é uma outra dinâmica. Então, o processo educacional tem que levar em consideração isso. Então, quando a gente lançou o Alfabetiza Chaves, a gente está construindo ainda esse programa, né, que é uma estratégia de alfabetização que tem o objetivo de erradicar o analfabetismo lá em Chaves. Então, nós assinamos, né, o prefeito Pastor Zequini assinou esse intuito, né, esse projeto que é de acabar com o analfabetismo, sobretudo, né, esse ano é ano de SAEB, é ano de CISPAI, né, ano de PISA, são anos de avaliações em larga escala que vão mensurar como é que está esse aluno, qual o nível de proficiência que encontra esse aluno. E a gente precisa não só fazer uma política pública visando esses exames, avaliações em larga escala, mas, sobretudo, fazer com que esse aluno possa, de fato, o que eu costumo dizer, ler o que está na frente dele e entender o que está na frente dele, né? Então, a gente sabe que parte do seu desempenho escolar em todas as componentes curriculares, ele deriva dessa compreensão básica. Então, se ele é letrado bem em matemática e teve uma alfabetização e letramento, né, em língua portuguesa, que são os 2 pilares, a partir daí, né, as outras componentes curriculares orbitam, né, esse aluno vai ter um maior rendimento ou um menor rendimento conforme, né, ele tem essas bases. Então, para resumir, dentro do Alfabetiza Chaves, a gente está iniciando essa construção, foi lançado sexta-feira, iniciando essa construção, essa implantação já para esse ano, né, mas consolidando para o ano que vem, né? Então, contemplar desde a pré-escola, né, entregamos materiais didáticos, livros didáticos para a pré-escola, o ensino infantil. Dentro do contexto do Alfabetiza, do programa. Dentro do contexto do Alfabetiza, passando aí pelo Fundamental 1, Fundamental 2, né, maior e menor, e indo também para a questão da educação de jovens e adultos, né, porque assim, é um alunado que também, assim, muitas pessoas têm vergonha, né, de entrar nessa questão. Alguns pais de alunos falam, não, eu não aprendi a ler, mas o meu filho vai aprender. Não, ele pode sim, entendeu? Ele pode diminuir, através do ingresso num programa como esse fosso que existe, né, educacional, que no Marajó ele se acentua ainda mais, né? E a gente não pode perder nenhum aluno, independente da idade, né? Independente do mais novo até o mais... A gente não pode. A gente acha que esse programa vem para contemplar essas questões. Não vai ser fácil, né? É algo bem complexo, mas a gente entende que é importante a gente plantar as bases para erradicar o analfabetismo lá em Chaves. Secretário, além da questão da alfabetização, né, a gente está com pouco mais de 5 meses, chegando a mais de 6 meses da gestão agora, né? Eu queria que o senhor destacasse quais foram até aqui os principais investimentos, entrega já feita, entrega de escola, quais foram também outras estratégias também já adotadas e previstas para o futuro, né? O mês de janeiro já trouxe um primeiro avanço, né? A gente deu o reajuste salarial de 6,27%. Então, logo no primeiro mês, o final do mês de janeiro, o professor, né, já recebeu esse reajuste. Então, largamos na frente, né, em comparação até com vários outros municípios no Marajó. Nós iniciamos também, dentro desse processo do Alfabetiza Chaves,
a questão da bonificação para alunos e professores, né? Então, nós temos lá em Chaves, nós temos 14 polos educacionais e nós vamos premiar, a partir do desempenho no SAEB, o primeiro, o segundo e o terceiro melhores alunos, bem como os 3 primeiros melhores professores de cada polo. Então, a gente entrou com essa questão. O professor do município de Chaves, e aí a gente fala de contratados e efetivos, ele recebe, né, um dos maiores salários do Marajó em função da sua carga horária, da sua jornada de trabalho, né? Não falta professor em sala de aula. Em Chaves nós não temos esse problema, nós erradicamos esse problema da falta de professor, né? De você explorar o professor no que diz respeito a um professor ter 1 milhão de turmas, entendeu? A gente trabalhou muito nesse sentido. Então, que aí vem um desgaste de atender muitos alunos, muitas turmas, ter um deslocamento excessivo. Então, a gente contemplou também essa questão. E nós estamos agora organizando a parte financeira para iniciar um processo de assinatura de várias ordens de serviço para reforma e ampliação dos prédios. Então, já a partir desse start inicial de remuneração, de lotação de professor, né, de qualificação desse professor, a gente vai iniciar agora esse processo mesmo de fato de entrega de obras, de ordem de serviço. Falando de qualificação do professor, nós estruturamos o nosso centro de formação. Em Chaves, nós não tínhamos um centro de formação, por exemplo, um CEFOR da vida, que, diga-se de passagem, hoje aqui em Belém, se a gente fosse associar, é o que funciona ali no IEP, né, que sempre, historicamente, foi um centro de formação, né, de profissionais da educação. Então, não adianta a gente só falar do aluno, só falar do comprometimento do aluno, oferecer uma bonificação, se esse aluno não tem, né, um bom professor, um professor antenado no que está acontecendo, né, nos exames, antenado em ver como é que esse aluno está se portando, qual a dificuldade desse aluno, porque senão a gente não consegue resultados se não colocar também dentro desse circuito o professor, que tem um papel fundamental. Então, falamos também da questão do Alfabetiza Chaves, entregamos materiais didáticos, né, que também foi algo pioneiro, para você ter uma ideia, né? O ensino creche, né, que abrange aí 3 anos, né, e você vai para o ensino infantil 4, 5 anos, não havia nenhum material didático, né? Então não havia em Chaves um material didático oficial, então, ou seja, era um professor que fazia, e agora nós entregamos, né, um material robusto de alfabetização, incluindo lendas amazônicas e tudo, para os alunos, né, da educação infantil. E isso vai acontecer com a educação com fundamental menor, maior, né? Também vamos colocar agora o cursinho popular, também para... A gente entende que a responsabilidade do município ela tem uma faixa, né? Porém, a gente quer ampliar, né? Cursinho popular, né? Ou seja, ampliar para esse aluno que já saiu da rede. E, em muitos casos, esse aluno ele acaba nem injetando recursos dentro do município, porque ele não está mais matriculado oficialmente. Mas o nosso objetivo é fazer com que esse aluno consiga entrar na universidade. Não adianta ele concluir o ensino fundamental, né, que é a responsabilidade do município. O município fala, está aqui, está entregue esse aluno, pronto, agora... Porque ele mora lá, ele vai investir lá, ele vai sair de lá ou vai produzir lá, colocar o conhecimento para o município. Então, a gente entende que é um circuito e, com certeza, a gente está nesses 6 meses, já avançamos, organizamos muitas coisas, mas estamos com um gás enorme para fazer com que essas coisas funcionem, sejam aprimoradas, e sobretudo nesse ano aí que a gente falou que tem muitos pontos específicos, e a COP30 vem aí para também servir de estímulo para a gente debater temas importantes para o município de Chaves.
Secretário, agora falando um pouquinho de número, queria que o senhor destacasse sobre a rede municipal, né? Quantos alunos compõem a rede municipal de ensino de Chaves e até quantos professores tem, né? Olha, nós temos uma média de 600 a 680 servidores da educação, né? Destes, aproximadamente um pouco menos de 400 mil, entre 350 e 400 professores, e o restante equipe de pedagogos, equipe de merendeiras, apoio pedagógico, técnico, vigias, serventes, enfim, esse quadro de apoio da escola. A rede municipal de ensino de Chaves, ela hoje tem matriculados uma média de 7.800 alunos, né? Nós temos 99 escolas na rede municipal. Dessas 99, Gabriel, olha como a questão aí já é interessante. Apenas 6 estão na sede do município, né? O restante, 93 escolas, estão espalhadas nesses 14 polos. São comunidades também dos arredores, né? Então, são comunidades dos arredores, né, que aí contam com dezenas de escolas, né? E nós temos aí 14 polos, e existem polos mais perto da cidade, 1 hora, 2 horas de barco, e existem polos distantes que chegam a 20 horas, 16 horas, 10 horas de barco, dependendo do motor, né? Então, em números, o município de Chaves tem essas especificidades. Secretário, agora indo um pouquinho para essa questão da educação ambiental, o senhor destacou, né, que a gente está em ano de COP, a cidade também, pensando nesse processo de ensino-aprendizagem dos alunos, já aderiu ao componente curricular de educação ambiental. Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho sobre a educação ambiental na cidade. Sem dúvida. Sim, já aderiu, já é uma componente curricular no dia a dia, né, dos alunos do município de Chaves. A gente entende que é muito importante essa experiência, né, de você colocar para o debate em sala de aula e até fora da sala de aula a importância do meio ambiente dentro desse processo educacional, né? Essas coisas não podem estar desconectadas. O município de Chaves, ele é cercado por uma floresta densa, uma floresta riquíssima, né? Águas ali, nós temos o Amazonas, e a gente não pode falar de educação colocando essa realidade ambiental à margem do processo, né? Então, esse aspecto, né, de você colocar a educação ambiental dentro de sala de aula é muito importante, né? Sobretudo no que diz respeito à importância da preservação, mas você aliar isso à possibilidade de gerar recursos, gerar renda a partir de algo que se sustente, né? Então, a gente enxerga que esse momento da COP é um momento de fazer com que as vozes dos povos da Amazônia e o povo marajoara possa ter, né, a sua voz escutada, né, pelas diversas autoridades, né, órgãos que estarão presentes aqui, instituições, né, de dentro e de fora do país, e, sobretudo, garantir que seja salvaguardada, né, essa preciosidade do Marajó, né? O Marajó não é um local indigno de investimento, de políticas públicas. Muito pelo contrário, eu acho que os desafios que se colocam na realidade do Marajó, eles são desafios que precisam ser superados, suplantados, do ponto de vista até financeiro, né? A gente precisa enxergar o Marajó como um espaço de vocação para atrair recursos, para potencializar também esses investimentos, né? Porque acaba sendo fronteiras ainda que precisam ser observadas, olhadas. Chaves é um exemplo disso, né? A gente fica, né, buscando parcerias, porque só a partir dessas parcerias a gente consegue
fazer com que os recursos possam chegar no município de Chaves. Então, a gente entende que esse cenário da COP pode e deve, sim, potencializar, né, o município de Chaves e, sobretudo, nessa conexão aí da gente implantar, né, da gente já ter resultados. A ideia é que a componente curricular não seja só teórica, obviamente, né, a gente precisa trazer para a sala de aula debates, né, do ponto de vista conceitual, mas também a gente precisa aplicar toda essa discussão, todo esse debate no entorno. Então, a gente acredita que é importante, o município de Chaves vai estar presente aqui nesse momento, em novembro, para que a gente possa fazer ouvir, né, se fazer enxergar, e com certeza é um momento importante para a gente dialogar e colocar aí no cenário, né, o município de Chaves, a partir das suas necessidades, mas também a partir das experiências e ações que vêm sendo colocadas e dando resultados lá. Secretário, só para finalizar essa parte da educação, a gente tem que falar dos atrativos de Chaves também. Atualmente, a rede municipal de Chaves atende o ensino fundamental, o ensino infantil ou só o ensino fundamental? E, se o senhor puder também destacar, quanto que seria, mais ou menos, em média, de investimentos previsto em reais para esse ano, né, na educação especificamente? Perfeito. O município de Chaves ele atua, né, desde a creche, né, nós temos 2 creches na sede do município, né, e nós temos também creches, né, a oferta do serviço, né, em polos do município de Chaves. Então, aí depois nós vamos para maternal, né, que aí segue, né, educação infantil. Então, todas essas etapas são aportadas pelo município. Aí depois você entra no fundamental, né, menor, no fundamental maior, né, até o 9º, e educação de jovens e adultos no município de Chaves. É claro que a gente tem a parceria com o governo do estado, né, que é responsável pelo ensino médio, e nós temos também dentro da secretaria diversas frentes. Nós temos a educação especial, nós temos aí, como eu falei, a educação de jovens e adultos, nós temos também um departamento que cuida do ensino médio e curso superior, porque é dever do município fazer essa provocação. Inclusive, uma das nossas agendas aqui é com a Universidade Federal do Pará e com a Universidade do Estado do Pará, para a gente levar, né, a possibilidade de mestrado, de pós-graduação para lá. Inclusive, semana passada, um dia antes do aniversário da cidade, a gente formou alunos, né, demos a certificação em parceria com a UEPA e com a UFPA. Então, esse é a cobertura, né, da rede municipal. Em termos de investimento, nós temos aí pelo menos 5 a 6 milhões, né, para serem investidos via recursos municipais e por meio de emendas, né, emendas da equipe política que está, né, do nosso lado, né, e recursos do município em parcerias, além também de recursos do Ministério da Educação, que já estão previstos para serem construídas 4 escolas e mais uma creche, né, via recurso federal, com contrapartida do município também. Então, totaliza mais ou menos essa quantidade de recursos para esse ano. Para o ano que vem, né, essa quantidade deve dobrar, né, a gente deve fazer já um avanço na questão de um melhor tratamento na questão do censo escolar, né, para que a gente possa garantir melhores recursos, né, porque uma coisa está vinculada à outra. À medida em que a gente consegue colocar em sala de aula, em matrícula, maior número de alunos com uma busca ativa e eficiente, a gente, para o ano que vem, consegue adquirir um recurso um pouco melhor e aumentar aqui a nossa capacidade de investimento.